Você sabia que recuperar um quadro de alumínio, né, fazer uma solda, recuperar uma trinca dele, é mais difícil do que você recuperar um quadro de carbono? É muito mais difícil. E, bom, por que eu tô falando sobre isso? É porque nessa semana, não sei, um comentário que eu fiz a respeito de carbono, alguém foi lá e colocou assim, mas o alumínio é muito mais resistente, muito mais fácil de manutenção, muito mais fácil de recuperar, que não sei o que tem, reparar e tal. Eu falei, cara, não é bem por aí. Alumínio, sim, é fácil de você recuperar quando você tem um excelente profissional da área. Fora isso, você perde ele instantaneamente. Como assim? Bom, para quem não sabe, uma das minhas experiências profissionais é como soldador, certo? Soldo com MIG há muitos anos, e daí eu comecei a soldar com MMA, né, que é o tal do eletrodo revestido, há mais ou menos uns 2 anos. Aprendi na indústria e trabalhando em alturas e soldando, era uma loucura aquilo lá, mas aprendi. E agora eu estou estudando para aprender o processo TIG, que é o processo mais indicado para você que tem um problema de alumínio aí quebrado a recuperar. É o que eu te indico pelo um pouco da experiência que eu tenho e eu vou te explicar por quê. Tá vendo essa máquina aqui atrás aqui? Essa aqui é a minha inversora de solda. Eu tenho duas inversoras de solda. Eu tenho essa daqui, que é essa grandona, que é uma multiprocesso, e tem uma bem compactazinha, bem pequenininha, que é um xodózinho. Essa máquina aqui, ela solda em 3 processos. MIG-MAG, né, que é aquele do aramão, não sei se vocês já viram, um arame que vai rodando ali e tal, e vai derretendo a pós-difusão, protegido por gás ou sem gás, ela faz os dois. Ela faz o eletrodo e ela faz a TIG, que é essa tochazinha aqui pendurada aqui. Processo muito lindo e é o que eu estou aprendendo agora. Bem difícil e eu vou dar conta. Essa máquina é uma máquina cara. Pra vocês terem uma noção, só esse cilindro que vai atrás dela aqui de gás argônio, isso aqui custa uns R$ 2.000, certo? Não é barato, porém, quem gosta e sabe ganhar um dinheirinho com isso daí, não acha caro. Por exemplo, eu estou começando a fabricação de suportes. Eu quero fazer suportes para parede, para colocar baia, capacete, essas coisas e tudo mais. Então, em breve, vocês vão ver eu enchendo o saco de vocês anunciando isso. Bom, essa máquina faz os 3 processos. E nenhum dos processos dela é o ideal para poder soldar quadro. Certo? Qualquer processo dela que eu for tentar soldar um quadro vai dar errado. Como assim, Daniel? Vou explicar por quê para vocês. O processo MIG dela, ela faz alumínio. Troca algumas coisas nela e ela faz alumínio. Porém, quando você leva o teu quadro para soldar, fazer uma recuperação de trinca, um reparo, um soldador que trabalha com MIG, a possibilidade dele fazer um regaço no seu quadro é muito grande. Porque é meio indomável, é uma coisa muito forte para um material muito fino, certo? Muito delicado. O alumínio do quadro, para ser soldado, primeiro, você tem que remover a tinta ali em volta toda da área. Depois, fazer uma limpeza profunda ali dentro da trinca. Depois, aquecer aquela peça a mais de 100 graus para que a hora que entrar a fusão, né, da MIG, não danificar o resto da peça, não dar um choque térmico ali, uma destempera nela, certo? E mesmo você fazendo tudo isso, a solda MIG ela vai criar, certo, tipo assim, ela vai ser tão invasiva ali que provavelmente ela vai entortar a peça, ela vai esquentar muito, ela vai varar do outro lado. Então a possibilidade de você perder o quadro depois de soldado com TIG é muito grande. Já vi casos do cara que não entrava mais o canote, que soldou ali em volta com a MIG, sabe? Ou entrava o canote e chegava lá embaixo parar, que o cara soldou o sit stay e aí varou para dentro, certo? Ou outros casos que o negócio ficou entorto, né? Soldou e entortou, porque é muita temperatura local e acabou danificando o metal. O processo do eletrodo revestido, puxa, esse é pior ainda. Por quê? Porque ele dá... ele é meio aerado, sabe? Ele emenda metais, mas tipo, para ficar ali impecável, aquele acabamento é muito difícil. Fora que ele também tem essa possibilidade de varar, né? Da fusão dele passar para o lado de dentro do material e dependendo de onde que for você danifica. É muito difícil você ter um bom acabamento no alumínio com o eletrodo. Muito difícil mesmo. Né? E é tão complicado também a questão da solda do eletrodo alumínio, por exemplo, que essa inversora ela solda eletrodos de aço inox, aço carbono, mas não solda alumínio. E o terceiro processo é o processo que eu te indico, que eu já utilizei, já tive que recuperar um quadro meu e eu usei, é o TIG, que é um processo que ele faz uma poça de fusão, uma solda local, ela é bem mais local. Então o cara limpa tudo, prepara bem ele, lixa, você vai ficar com dó, porque você vai ver o cara metendo a lixa ali, escova de aço e tudo mais, tentando limpar o máximo possível dentro da trinca, dentro do quebrado. Aí depois ele vai vir com a tochinha de TIG dele ali, fazendo aquela pocinha de fusão, vai colocando
uma varetinha de adição ali e ele consegue fazer uma solda linda, igual a que você tem no seu quadro com o processo TIG. E isso sendo um bom soldador. Eu, por exemplo, se eu fosse tentar, eu ia arregaçar o seu quadro. Então, por exemplo, na minha cidade, se eu quiser recuperar um quadro de alumínio, eu tenho um profissional top, porque ele é o melhor soldador que tem em todos os processos. E aí eu cheguei lá com o meu quadro trincado, bateu o spray revelador, viu onde estava a trinca, limpou tudo e fez uma solda impecável que nunca mais quebrou ali. Nunca mais quebrou ali nem em volta, que é muito importante. Porque nos outros processos tem esse risco. Você solda no lugar, dá tanta têmpera ali, dá tanta destêmpera, né, na verdade, que trinca em volta. E o carbono, Daniel? Como que funciona a questão do carbono? O carbono, para quem não sabe, é uma fibra. Existe ele como lã, né, como tecido, como como se diz, né, como ele tem vários tipos de textura, certo? Então você tem ele como um tecido mesmo, parecendo um tecido de roupa, só que com as fibras de várias espessuras, né? Você pode ter ela bem fininha, quanto mais larga. Você tem ele parecendo lã de vidro, certo? E o carbono, ele fica duro quando ele tem resina dele. Então, para o carbono ficar duro igual você conhece, ele passa por um processo de laminação com resina. Resina poliéster, resina cristal e tudo mais. Que aí você vai passando essa resina, catalisar tudo bonitinho ali, vai colando, né, os tecidinhos, vai chegando na espessura que você quer. E daí, depois ele seca, endurece. Uma coisa que é muito importante para a fibra de carbono, é o cara que manja de fazer essa questão de recuperação de quadro e tudo mais, conseguir fazer com que entre a quantidade certa de resina dentro das fibras, não deixar bolha, sabe? Fazer com que aquilo não seja, tipo... eu já vi alguns caras que tentaram recuperar quadro de carbono e o cara... Um local que era para usar 10 gramas de resina, o cara usou 30, ficou aquele acabamento horrível por dentro, ficou um negócio grosseiro e tudo mais. E ainda às vezes o cara acha que ficou mais resistente, por isso não fica, porque não teve vácuo, não teve penetração correta da fibra. Eu já trabalhei com fibra de carbono. Eu já fiz veleiro da classificação RG65, para quem não sabe, isso é um esporte. E aí lá fazendo esse tipo de veleiro, rádio controlado, tá? Não é grandão não. Eu tive que aprender a trabalhar com carbono, então eu tive um pouco da experiência de quão difícil é. Você precisa de ter uma máquina de vácuo, certo? Para poder fazer um bom trabalho. É legal quando você tem um forno, sabe? É um processo bem chatinho, mas feito com todos os processos corretos, fica excelente. E o risco de ter uma quebra no local é muito pequeno. E o risco de você perder a peça por conta daquilo é muito pequeno, porque se ficar ruim aqui, remove, você corta de novo, raspa, lixa tudo, tira, faz de novo, vai ficar bom, certo? Agora uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, um quadro que ele quebra, você tá andando normal, passou na bacada, o quadro deu aquilo, pá, quebrou, city tube, quebrou. Você pode recuperar ele que vai quebrar de novo. Por quê? Porque já é um erro do projeto do quadro, é um erro estrutural dele. Diferente de um quadro, por exemplo, um amigo que o guidão da bicicleta dele rodou e cortou o top tube, cortou em cima. Mandou para recuperar, você não acha onde foi. E naquele local ali, provavelmente nunca vai ter outra quebra. Porque não foi um negócio estrutural dele, que estava fraco, que ele andando normal quebrou. Não, foi um acidente ali que cortou, recuperou com uma boa qualidade e não vai ter mais problema. Então o carbono acaba sendo mais fácil de você conseguir uma recuperação perfeita nele, conseguir ter um bom acabamento nele. Não é barato quanto um alumínio para você fazer a solda. Mas pelo menos você tem menos risco de perder o quadro todo. Só que o difícil do carbono, ele é um pouco mais difícil do que um bom soldador de alumínio. Por exemplo, na minha cidade eu tenho um excelente soldador de alumínio que eu posso levar a bicicleta lá que for, que eu sei que ele vai fazer um trabalho top, que é o hot solda. Mas de carbono não tem ninguém aqui na minha cidade. Certo? Então tem essa questão. Mas falar sobre a estrutura, sobre o material e tudo mais, aí eu já discordo. Talvez seja mais fácil você trocar, né? Trocar um quadro de alumínio que trocar um quadro de carbono. Um quadro de carbono hoje em dia, aí, um bom quadro de carbono, R$7.000. Quadro de alumínio, bom quadro de alumínio, na faixa de R$2.500, R$3.000 você tem. Tá joia? Então fica aí, tema meio fora, né? Mas para você conhecer um pouquinho mais nessa questão de tentar recuperar o seu quadro, como que é mais ou menos que funciona isso daí. Um grande abraço a todos, valeu, fui!